Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, mais uma vez na alegria do nosso encontro diário de reflexão sobre o Evangelho, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, dia 14 de abril de 2023. Estamos vivendo aí este tempo forte de esperança, de alegria, porque Jesus ressuscitou. E eu quero convidar você para que nós possamos refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje, mas antes, renovando aqui aquele outro convite, se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição lá no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Dê sua curtida para valorizar nossos vídeos para que eles possam chegar a mais pessoas. Você também pode dizer lá nos comentários o que você sente a partir da palavra de Deus, né? E também pode acompanhar essas reflexões, interagir também lá nas minhas páginas do Facebook e do Instagram. Também no programa Gotas de Amor da TVI de Pará de Minas, estamos lá todos os dias. E você que comigo está acompanhando todo dia também na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Vamos pensar no Evangelho da celebração de hoje. É tirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 1 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Ele fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que nós percebemos aqui, que é bem interessante nesta passagem, podemos perceber um pouco da natureza humana. Esta não foi a primeira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, eles já tinham visto Jesus. Mas nós vemos aqui, quando Pedro diz eu vou pescar, o que parece para nós aqui que podemos entender é que eles estavam querendo voltar à vida que eles tinham antes. São Pedro era um pescador, antes de encontrar-se com Jesus, ser chamado para a missão. De repente ele diz eu vou pescar. Isso nos faz pensar assim que eles estavam desanimando, vamos deixar isso, vamos voltar para a vida anterior. Mesmo Jesus já tendo se manifestado. Olha que coisa curiosa. Isso nos leva a pensar, o ser humano, por mais que às vezes experimente sinais bonitos, prodigiosos de Deus na vida, às vezes ainda insiste em querer desanimar, em querer deixar o caminho. Se os discípulos aqui estavam querendo voltar a ser pescadores e voltar para a antiga vida, significa que eles estavam desistindo, estavam desanimando, mesmo tendo contemplado Jesus ressuscitado. Mas o interessante que podemos perceber aqui, essa passagem é muito rica, não temos tempo para uma reflexão tão grande, mas o que nós percebemos aqui é que a pescaria não deu certo, não adiantou. Depois de se experimentar o encontro com Jesus, não há como voltar para a vida antiga. É uma vida onde não cabemos mais, não serve mais o jeito anterior de se viver.
Né? Mais uma vez também, o que nós vemos aqui é que o discípulo amado, o narrador dessa passagem, João, o evangelista, foi quem primeiro percebeu a presença de Jesus. Por quê? Porque ele se deixava amar por Deus na pessoa de Jesus. É muito interessante, né? Então que nós possamos ter essa consciência. A nossa fraqueza não deve nos impedir de querer continuar com Jesus. Ou às vezes, né, os medos, as incertezas, de querer voltar à vida anterior, de querer viver sem Jesus. Não tem jeito, não dá certo. Eles não conseguiram pescar mais aqui. E se nós insistirmos em querer viver sem Jesus, depois de ter experimentado a presença dele, pode ter certeza, isso não vai funcionar. Então, melhor permanecer com Jesus, melhor acolher o que ele nos traz e viver a alegria da presença dele na nossa vida. Peço a Deus que derrame sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já te convido para amanhã, sábado, refletirmos sobre o Evangelho da celebração, né, deste último dia, aí, o sábado da 8ª da Páscoa. Até lá!